Uma informação que a gente publicou agora, nas quentes do dia aqui na Samuca TV. Juan de Neno está pronto para voltar a ser relacionado. Já relacionaria na quinta ou esperaria um pouco mais? E aí, seus jardins? Ô Tem que Samuca, estar. eu vou casar essa notícia com a notícia do Lautaro, né? Saiu lá, o Lautaro foi o 12º jogador, utilizado 9 vezes. O Lautaro chegou a ser usado na função ali de mais dentro da área, né? Não ultimamente, mas em certo momento chegou a ser usado ali. Então, assim, diante da falta de opções ofensivas e opções que resolvam ofensivamente, né? É, é urgente. Acho que o Dineno tem que estar o quanto antes. A gente sabe que essa volta demanda também de minutos, né? Entra 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos e por aí vai, né? Então acho que é fundamental, diante do que vem apresentando as opções do Cruzeiro, e aí pode colocar no bolo Lautaro, Bolassi, Marquinhos, pode colocar todo mundo no bolo, a presença do Dineno é muito importante. Ô, Rafa, se todos os atacantes do Cruzeiro, titular e quem estivesse entrando durante o jogo, estivesse fazendo gol, eu já ia querer que relacionasse o Dineno. Imagina a situação agora que eles não estão fazendo, né? Tirando o Gabigol que tá com bons números e o Caio Jorge que abriu a contagem agora no Brasileirão. Mas, cara, o Dineno ele traz uma característica que praticamente nenhum centroavante do Cruzeiro tem. O cara é muito forte no jogo aéreo. Vai ter momentos ali que o Cruzeiro vai precisar, às vezes, abusar de cruzamento, precisando buscar o resultado, e o time, principalmente jogando no Mineirão, o time adversário vai se fechar muito, vai marcar em linha baixa. O Cruzeiro precisa ter a oportunidade de ter pelo menos no banco ali, um camisa 9 que entre ali no segundo tempo e dê essa alternativa do jogo aéreo forte, né? Eu lembro muito daquele jogo contra o Vitória lá no Barradão ano passado, que o Dineno mudou o jogo. O Cruzeiro não estava bem, não estava criando bem. O Vitória estava com uma marcação muito fechada, uma linha muito baixa, porque ele estava com um jogador a menos. Foi colocar o Dineno no jogo ali e a zaga do Vitória se perdeu. Ficou todo mundo muito preocupado ali com o perigo do Dineno na área, né, na zaga, e aí às vezes dobrava a marcação nele, e aí sobrava um outro jogador livre na área, ou ele mesmo com 2 ali, ele conseguiu ganhar a disputa aérea, conseguiu fazer 2 gols. Então eu acho que é um centroavante que traz característica muito diferente. Eu acho que também o Leonardo Jardim tem optado muito pelo Lautaro nos jogos fora de casa, porque o Lautaro é um cara que entra no segundo tempo, ele apronta uma correria absurda ali, ele incomoda a zaga, né, a saída de bola, mas o Cruzeiro não tem muito ganho técnico com ele, com a bola, em termos de finalização, em termos de criação de gol. É um cara que entra ali para manter marcação-pressão, manter o incômodo na zaga adversária. O Dineno é pelo contrário, ele não é um cara que a gente vai colocar ali para apertar a marcação, para ajudar na recomposição, é justamente um cara para empurrar a zaga e chamar muita atenção ali dos zagueiros. Então, certamente ele, se eu fosse o Leonardo Jardim, ele estaria entre os meus relacionados para ficar no banco de reservas. Vocês que têm a memória melhor do que a minha aí, aquele jogo que o Bolassi empata, ele sai do banco? Ou não? Sim, foi contra o América. América? Sim. Então, tirando esse, a última vez que um atacante que saiu do banco melhorou o jogo do Cruzeiro foi o próprio Dineno. De tanto que os atacantes que saíram do banco do Cruzeiro não ajudavam, gente. Vai lembrando aí, a turma que saiu do banco do Cruzeiro. Tirando esse, eu estava na dúvida desse do Bolassi, mas tirando esse, o último vez que o Cruzeiro tirou uma solução de ataque do banco foi o próprio Dineno, para vocês verem. Eu estou puxando pela memória e realmente não estou conseguindo me lembrar, Rafa. Mas é isso, eu acho que se o Dineno está treinando normalmente, de forma integral com o grupo, não tem motivo para ele não ser relacionado. É um cara de qualidade que agrega uma característica diferente, como o Bernardo disse. Nenhum dos outros atacantes do Cruzeiro são tão fortes no jogo aéreo como o Dineno, mas ele sabe muito bem também, por exemplo, como fazer bons pivôs, tem uma boa mobilidade, muito senso de posicionamento, né? E aí, até olhando especificamente para o jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro tem tido alguma dificuldade com bolas alçadas na área, através de cruzamentos, né? Tomou um gol contra o Mirassol dessa forma, né? Um cruzamento do Lucas Ramon para o Gabriel a meia altura fazer o gol. E lá na primeira rodada, no Bahia e Corinthians, o Corinthians empata com um gol de cabeça, né? Do Héctor Hernandes, foi o único gol dele com a camisa do Corinthians. Então é uma equipe que tem sofrido nesse sentido, que não deve ter o Canu, que é um zagueiro muito alto. E aí, em algum momento do jogo, o Dineno pode ser sim muito útil. É claro que ele não vai ter
tantos minutos logo de cara, esse retorno vai ser gradativo, mas é uma peça que agregue muito ao banco de reservas do Cruzeiro. Então, espero que ele esteja presente na lista de relacionados para o jogo contra o Bahia. Dineno, já falamos em algumas oportunidades aqui, né, do vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada passada, que ele nem teve tantas oportunidades assim de jogar com um elenco qualificado, pelo menos do meio para frente ali, onde condiciona ele, inclusive, né, a mais oportunidades, porque mesmo quando ele conseguia fazer os seus gols antes da contusão, era um elenco totalmente diferente, né, do que ele vai encontrar a partir de agora. Eu tenho que pedir somente a alguns torcedores a questão de calma, né, de um Dineno que vai voltar aí, né, acho que a lesão dele foi contra o Internacional, aquilo era setembro, se não me engano, então até o cara, a partir dos jogos oficiais, né, começar a ter ali, né, aquela confiança de dividir, saltar, enfim, né, passa por um processo além da questão física também de ritmo de jogo, mas é importantíssimo, já falando sobre características do Dineno aqui, em relação ao próprio elenco do Cruzeiro, né, que são diferentes dos centroavantes que hoje estão à disposição, né, tanto do Caio Jorge, o Gabigol e até o Bolasso, né, que na ausência dos dois também pode jogar por ali. E aqui até baseando no comentário aqui do Ronaldo Dias, se não me engano, e ele mandou aqui, ó, sobre o Verratti, né, o Verratti, mesmo em um time fraco do Vasco, ele consegue fazer os seus gols. E o Dineno fez muitos gols de bola alçada, como o Caio, né, também citou, que é um ponto extremamente importante que hoje decide jogos. E o Cruzeiro hoje, com a volta do Dineno, 100% saudável em ritmo de jogo, com certeza o Leonardo Jardim poderá explorar isso aí do argentino, o El Comandante, viu, Samuca?